Novo, a alimentação nova com as dicas da Edivânia. Meu amor, obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Ano passado estávamos aqui. Exatamente. Nessa mesma data. Compartilhando com essa alimentação saudável, contribuindo aí. Edivânia, muito obrigada, viu? Por fazer Imagina. parte aqui do nosso programa, tá sempre aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos. Muito obrigada. Imagina, obrigada mesmo por eu estar aqui, de verdade mesmo, por esse convite. Que linda. 2020 vai ser um grande ano. Com certeza e faremos dele, né, pra ser. Boa. Né? Tem que ter o planejamento, porque senão se achar que vai ser, deixar só pro universo, não, a gente tem que contribuir também, né? A nossa parte também é Exatamente. importante. Inclusive na alimentação. Com certeza. Eu acho que a parte do planejamento, fazer com que os alimentos saudáveis façam parte do dia a dia, vai muito de uma organização mais do que qualquer outra coisa na vida, porque é ela que vai te dar energia, disposição, vitalidade para poder ter isenção de doença, ter mais saúde. Então precisamos incorporar esse alimento aí. Então é uma preocupação não só estética, com a saúde e a disposição. Com saúde, porque a estética vai vir se você tiver saúde. Perfeito. Né? Se você não tiver saúde, não adianta. A gente acaba tendo menos disposição, menos vitalidade, mais cansaço. E aí não consegue nem introduzir nenhum nem outro. As coisas andam juntos. Que alimentos você acha que devem continuar conosco no ano que se inicia amanhã? Então, a gente precisa pensar sempre nos alimentos in natura, né? Começou o ano aqui. Né? A gente precisa fazer uma desintoxicação, é natural agora que nessa noite a gente vai abusar da alimentação, da refeição, de algumas bebidas. Já vem vindo, né? Já vem vindo das comemorações. Então, assim, fazer o processo depurativo. Esse processo depurativo a gente precisa de vitaminas e minerais. Tá. E eles vêm muito mais dos alimentos in natura aí. Tá. Claro que pode se associar com outros alimentos industrializados, mas que são naturais, que entram cereais, leguminosas, né? Mas sempre pensando nos alimentos mais saudáveis mesmo. Colocando mais frutas de cores vermelhas pela carga anti-inflamatória. E colocando também frutas com mais água, pensando numa hidratação. Então tem que associar. São todas essas aqui, os exemplos estão ótimos, né? Estão. Tá. A gente pensa em questão da fome, né, Regina? Que aí fica, eu vim de uma comilança, né? Acorda mais com uma indigestão. Tem a parte do coco que tem uma gordura boa, então ele vai ajudar nessa digestão, vai dar uma saciedade. Eu tenho as saladas, as folhas escuras, que elas são as fibras que vão ajudar a eliminar todas as toxinas. Tem as frutas vermelhas, a carga anti-inflamatória, antioxidante, o morango, vitamina C. Então assim, vai repor tudo que precisamos e não vai estar despreparado aí não. Perfeito. Tá? Ai, carboidratos, pães em geral. Tomar cuidado com os pães, o que acontece? Por mais que fale é integral, ele tem uma fração de farinha branca. E essa quantidade de farinha branca vai junto com óleo, açúcar, sal, e que são aditivos que num corpo, quando a gente pensa no processo depurativo, tem que eliminar. Mas se for de vez em quando, né, uma substituição, de repente um pão por uma tapioca, de repente um pão até mesmo por uma torrada que é industrializado, um pão por um cuscuz, que tem muita gente que está adotando o hábito, não teria problema nenhum, só tem que ter a moderação. E aí tomar cuidado, porque às vezes a gente consome no café da manhã e nos lanches. Aí é muito. Não é legal. Não, tem que fracionar para os alimentos têm sinergismo. Um tem um pouquinho mais, outro menos, eles se comunicam e a digestão é melhor. Tá. Processados, né, a gente já sabe. Então, tem que eliminar. Eliminar, Edivânia, você quase nunca usa essa palavra. Então, eliminar. Eliminar, porque assim, se a gente for permissivo, você vai deixar com que ele faça parte do dia a dia. Se você comprar tudo isso aqui e deixar em casa, você vai consumir. Então, assim, saiu, tô na rua, não tem uma opção, ótimo, uma barrinha, né? Eu vou na casa de alguém, ele ofereceu lá uma bolachinha, eu vou consumir. Mas não está dentro do que você está controlando, do seu planejamento do dia a dia. Né? Eu acho que é pensando em eliminar nessa situação, né? Vale uma lancheirinha, hein, Edivânia? Vale. A gente precisa planejar essa alimentação, sair de casa bem amparado, com os alimentos que nós precisamos, porque senão você sempre vai consumir um alimento em excesso. E é importante você observar que os alimentos, os industrializados, às vezes a gente acha, eu não estou consumindo sal, açúcar nem óleo, mas ele está dentro, ele está acoplado. Sim. E se você acabar comprando, você vai consumir. Né? Você pega assim a torrada branca. Se eu comprar branca, eu vou consumir a branca. Se eu comprar integral, eu vou consumir a integral. Então vamos pela integral. Se eu comprar um biscoito recheado, vou consumir. Se for um água e sal ou um outro biscoito, você vai consumir também. Então assim, é legal fazer essa troca. Perfeito.
Grãos e cereais. Eles têm que fazer parte do nosso dia a dia? Mantém. Mantém, porque assim, as fibras elas vão solubilizar tanto a gordura, ajudar a diminuir o colesterol, melhorar a eliminação das toxinas, dar mais saciedade, porque às vezes quando você está numa dieta, você tem muito mais vontade de consumir outros alimentos e as fibras vão te dar esse efeito, né, para saciedade. Só tomar cuidado com a granola, porque às vezes ela tem açúcar ou adoçante. Então dá preferência para as que tem mais fruta, para usar o açúcar da própria fruta e não os aditivos. Eu vou te fazer uma pergunta porque me fizeram recentemente, eu já sabia a resposta, mas eu gostaria que você respondesse. Granola é um composto que nós construímos, que nós montamos. Exatamente. Diferente da aveia, diferente da chia, da linhaça, da quinoa. Isso, o que é granola? Então, eu prefiro sempre pensar nas fibras puras, não só na granola. Mas a granola ela tem aquele efeito de você fazer na mastigação do creque-creque. E isso muitas vezes leva parte da saciedade. E aí nesse processo, quando você faz a granola, às vezes a gente acaba colocando o mel, o açúcar com fibra. Então assim... Mas o que é a granola? A granola, ela entra como um cereal. Não, mas como que eu monto uma granola? Ah, como que você monta? Desculpa. Entendeu? Porque eu tive uma discussão com uma amiga minha que ela teimou comigo que granola era como assim aveia e tal. Não. Parte, na verdade, muitas vezes de aveia, de flocos de arroz, mel, que aí você vai ou faz em forno, ou faz... Eu monto a minha Você monta a sua granola. Claro que assim, as infinitas marcas de industrializações acabam colocando, né, mas vários aditivos. Mas se você pensar, montar uma granola, você pode montar até uma granola salgada para você colocar numa salada. Que muitas vezes você precisa da semente de abóbora, semente de girassol para ter vitamina E, que precisa para manutenção da saúde, você pode fazer ela salgada. Então, você que monta, mas a gente considera ele como um cereal, como um carboidrato, para poder adicionar. Mas a gente acaba colocando o alimento que precisar aí nele. Perfeito. Vamos então ver as dicas para uma alimentação mais saudável. Dicas de doutora Edvânia Soares, quase que eu te chamo de dona. Vamos lá. Faça redução alimentar, não apenas dieta. Qual a diferença, Edvânia? Então, quando você faz uma reeducação alimentar, na verdade, você está mudando o seu hábito. Você está colocando alimentos mais saudáveis, fazendo prática do seu dia a dia. Quando a gente faz em dieta, a gente faz restrição. Então, às vezes a gente entra com restrição alimentar, restrição calórica, né? Restrição até mesmo de alguns nutrientes que acabam comprometendo a saúde. Então, é sempre uma reeducação alimentar. Reduzir o alimento, sim. Reeducar o seu hábito, sim. Mas fazer dieta, não. É eliminação. Perfeito. Tem ali também. Tenha um café da manhã equilibrado todos os dias. O que entra num café da manhã equilibrado, Edvânia? Quando você pensa, acordei atrasado, né? Tipo, muitas vezes você não prioriza. E outras coisas também, tipo, na correria do dia a dia, vou fazer outra coisa, mesmo que está em casa, não prioriza. Eu acho que quando você pensa no café da manhã, você introduz isso no seu dia a dia, automaticamente você começa a priorizar os outros alimentos. Então, o café da manhã vai te dar mais energia, mais disposição, mais vitalidade. Então, isso que a gente precisa para manter o dia inteiro. O nosso corpo segue o ciclo circadiano, então é de manhã que precisamos de mais energia. Perfeito. Então, o café da manhã ele tem que estar perfeito. Não importa se acordou atrasado, se tem infinitos afazeres, mas precisa priorizar. Aumentar a ingestão de líquidos. Então... Que líquidos? Sempre, eu até coloquei outras bebidas embaixo para a gente poder pensar em restrição. Mas precisa sempre ser a água como processo depurativo. Pode introduzir uma água de coco, um suco, alguma outra coisa? Sim, mas a gente tem que pensar na água, porque senão você vai para um refrigerante, você vai para uma bebida mais açucarada, ou até mesmo uma água de coco com açúcar. Não. Então tem que pensar 40 ml por peso corporal. Isso é o mínimo de água que a gente precisa. Pode até introduzir um chá, mas não pode adoçar. Perfeito. Tá? Respeito o intervalo entre as refeições. Exatamente. É aquilo que a gente fala, Regina, precisa planejar. Eu acho que está começando o ano, então vamos planejar essa alimentação. Vai fazer uma alimentação de 3 em 3 horas? Vamos respeitar isso, vamos priorizar, porque você vai consumir em menos quantidade. E consumindo em menos quantidade, você nunca vai sair da dieta. Você vai ter uma regra aí mais certinho. Existe protocolo de jejum intermitente, que você passa um intervalo muito grande, mas isso deve ser muito bem assistido e não fazer por conta própria, nunca. E voltamos para a palavra do dia, que é planejar. Planeje o supermercado da semana. Listinha, Edvânia? Listinha, e assim, eu sei que eu vou consumir uma ameixa todo lanche da manhã. Já vamos comprar a quantidade certa, né? Porque se você não planejar, você vai consumir alimentos
que não estão na rotina. Exato. E aí, não tenho mais o café da manhã, então eu vou pular a refeição. Eu não tenho mais o lanche da tarde, vou consumir um embutido, né? Então, não, tem que planejar para se ter mesmo. O que temos na mesa lá de baixo? Tem mais coisa, Temos. Edivânia, perdão. Temperos naturais, suplementos, bebidas e proteínas. O que acompanha a gente, o que fica em 2019? Então, os temperos precisamos colocar sempre naturais, por conta da quantidade do sódio. Ele vai... Envelopinho, essas coisas não, tem muita gordura também. Então, sempre pensando os temperos naturais. Cebola, alho, salsinha, pimenta, usar isso porque ele tem uma ação nutracêutica também. Então são alimentos anti-inflamatórios, tem antioxidantes para prevenir os radicais livres aí que a gente acaba perdendo, né, no dia a dia. Então tem que colocar usando eles naturais aí na preparação. Das bebidas, foi aquilo que eu contei da ingestão de líquido. A gente precisa pensar sempre nos líquidos mais saudáveis. Priorizando água. Exatamente. O que são suplementos, meu amor? Suplemento mesmo. Suplemento. Eu coloquei o lactobacillus e trouxe espirulina. Mas tem a clorela, tem também a cúrcuma, que são super alimentos que pode ser utilizado no dia a dia até como tempero para colocar num suco. Como usa cúrcuma? Então, pode fazer em suco. Eu uso muito no arroz integral, então assim, depois de feito, eu acabo colocando um pouquinho. Você faz o que você? A maceração mesmo. Da sementinha? Da sementinha. Porque tá na moda, né, cúrcuma? Exatamente. Você amassa e joga no arroz. Coloca, exatamente, por cima, para você frango, ter. E é sempre importante associar o consumo dele com um alimento com óleo, para ter uma melhor absorção. A cúrcuma fica crocante ou ela dá só... Não, só o saborzinho. É um mesmo. sabor. Um sabor e a coloração. Então, assim, para arroz integral, quem não consome, né? Pode até utilizar o açafrão mesmo, a espirulina, porque aí dá outra cor. Então, assim, muda a aparência do arroz integral e aí a pessoa tem uma aceitação melhor. Fica mais apetitoso, né? Exatamente. Falamos de... Você ia falar alguma coisa, meu amor? Não, eu ia falar dos lactobacilos, porque é importante a gente manter esse equilíbrio da flora intestinal para melhorar o sistema imunológico, melhorar o processo de digestão e absorver mais nutrientes também. Tem gente que usa suplemento como uma fonte, tem gente que acaba utilizando, preparando kefir, não importa a forma. Tem que ser o que se encaixe melhor no dia a dia, mas é bom fazer o consumo sim. Tá, e proteínas? Tá. Então, as proteínas, elas têm que fazer parte do dia a dia. Se for um paciente vegetariano, o que acontece? Você usa outras estratégias leguminosas, né? Que tem uma fonte proteica também. Mas se não for, precisa ter o equilíbrio. A proteína, ela é responsável pelo sistema imunológico, fortalecimento muscular, é uma fonte também de energia, então tem que acoplar isso como um todo. Diariamente, você Diariamente. disse. Então, assim, tem que colocar, principalmente nas duas refeições, almoço e jantar. Tá. A carne tá cara, eu sou vegetariana, ou como que eu posso substituir? Então, as leguminosas, feijão, ervilha, lentilha. Existe o Urapronovis, que tem bastante proteína, tem bastante ferro também, tem muita gente plantando isso para se ter. São até mesmo as oleaginosas, que acabam tendo um pouquinho de proteína, e iogurtes. Então você pode fazer tanto um iogurte vegetal quanto com castanha de caju, tudo, ou até mesmo um iogurte industrializado, pegando desnatado e batendo com uma fruta para ficar mais saudável. Perfeito. Edivânia Soares é nutricionista clínica e esportiva. O site da Edivânia é estimanutricão.com.br. Nutricão é nutrição sem o cedilha e o tio. estimanutricão.com.br. O Insta da Edivânia é Edivânia Nutri, Edivânia com D mudo, Edivânia Nutri, @Edivânia Nutri no Instagram. Você precisa ir embora ou pode ficar? Não, posso ficar. Então vai ter tchacabum. Então vamos ficar juntos. Vamos pra mesa conosco comer um doce. Hoje pode. Hoje é dia de festa. Tudo, e é um doce com uva. Ó, que delícia. Então pronto. Olha, desde já, meu amor, feliz ano novo. Muito obrigada por tudo. Imagina, obrigada a você. Que você consiga realizar todos os seus desejos no ano que se inicia. Todas nós. Todas nós. Daqui a pouco estamos juntas de novo. Vamos tá bom? Obrigada, viu?